Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E no vídeo de hoje a gente vai falar como montar uma carteira de investimentos considerando títulos públicos, títulos privados, fundos imobiliários, ações, ETFs, investimentos no exterior, criptomoedas, títulos pré-fixados, pós-fixados, enfim, vamos dar aquele geralzão para você entender os riscos e a dinâmica de cada um desses tipos de investimentos e como é que você pode combiná-los para formar a carteira de investimentos ideal para você. Então, bora pro vídeo depois da vinheta. Pessoal, nesse vídeo aqui do card eu falei sobre como montar uma carteira de investimentos com um foco mais macro. Eu falei mais sobre a porcentagem ideal entre renda fixa e renda variável. Falei principalmente que você tem que ter sempre renda fixa para se proteger e para você aproveitar também grandes oportunidades em grandes crises, tá? E nesse vídeo do card e no vídeo de hoje, eu vou considerar que você está investindo para o longo prazo, a sua carteira é para o longo prazo, ou seja, você já formou a sua reserva de emergência, que é para o curto prazo, e agora está querendo buscar mais rentabilidade. E a questão que eu quero começar tratando é a visão padrão entre renda fixa e renda variável, que eu não acho que seja a melhor visão. Tem uma outra visão que você vai considerar a parte da sua carteira que tem risco de mercado, ou seja, que oscila conforme o mercado, e a parte da sua carteira que não tem risco de mercado e por isso ela é mais segura e mais tranquila para o investidor. E aí é importante fazer essa distinção porque tem uma parte da renda fixa que não oscila, tá? Via de regra, são os CDBs, LCIs, LCAs. Tem uma outra parte que oscila, mas bem pouquinho, e eu estou falando do Tesouro Selic. Se você não sabia que o Tesouro Selic pode oscilar e pode inclusive te dar rentabilidade negativa, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu falo melhor sobre isso. E aí tem uma terceira parte da renda fixa, onde pode oscilar, o seu dinheiro pode oscilar muito, tá? Muito mesmo. Que são fundos de renda fixa com crédito privado e principalmente Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA de longo prazo. Isso é uma coisa que pega muita gente de surpresa, porque a renda é fixa, ou seja, você sabe a sua rentabilidade desde o início, mas o preço dos títulos pode variar de acordo com o mecanismo de marcação a mercado. E outra coisa que algumas pessoas também não sabem é que principalmente os títulos Tesouro Pré-fixado e IPCA de longo prazo podem variar tanto quanto ações. Olha esse gráfico aqui que mostra a correlação entre esses títulos e as ações. Então o seu primeiro passo é definir quanto que você precisa ter nessas opções que não oscilam, tá? Não por uma questão de rentabilidade, mas por uma questão de proteção, para você proteger o seu capital e o seu psicológico. E aí o quanto você precisa ter lá só depende de você e do seu perfil de investidor. E aí para te ajudar, eu sugiro que você comece com uma maior parte do seu investimento na renda fixa que não varia, uma menor parte na renda fixa que varia, que oscila, e uma outra menor parte na renda variável que obviamente você sabe que oscila. E essa dica ela é importante principalmente para o iniciante que está começando com muito dinheiro. Porque para quem está começando, você vê uma grande parcela do seu patrimônio, do seu investimento oscilar, isso é muito complicado. Então começa com calma, tá? Já quem está começando com pouco dinheiro e está mais ansioso para ver o resultado logo, é mais normal ter uma parcela maior na renda fixa que varia, que oscila, e principalmente uma parcela maior na renda variável. Não que eu recomende isso, na verdade eu recomendo sempre começar com cautela, porque o ser humano tende a sempre se superestimar, achar que o nosso perfil é mais arrojado do que realmente é. Mas quando você começa com pouco dinheiro, pelo menos o impacto da oscilação é menor e é mais tranquilo para você ir se acostumando. Então vamos dar nomes aos bois, tá? Eu vou te dar 3 opções de carteiras hipotéticas de um investidor conservador, um moderado e um arrojado. Então vamos supor que o investidor conservador ele tem 80% do investimento dele, do patrimônio dele, na renda fixa que não varia, 10% na renda fixa que varia e 10% na renda variável. Já o investidor moderado, ele poderia ter talvez 50% na renda fixa que não varia, 20% na renda fixa que varia e 30% na renda variável. Já o investidor arrojado, ele poderia ter só 30% na renda fixa que não varia, 20% na que varia e 50% em renda variável. E aí, pessoal, é claro que não tem uma alocação correta, tá? Uma única alocação. Isso depende muito de cada um. Então, já deixa aqui nos comentários qual é a alocação ideal para você, considerando essas 3 questões, né? A renda fixa que não varia, a que varia e a renda variável.
E aí, pessoal, eu chamo esses percentuais de percentuais macro. É uma visão global da sua carteira para definir o seu perfil de risco. Mas também tem a visão micro da sua carteira, onde você vai olhar para os ativos individualmente. Cada tipo de ativo vai ter um risco diferente, tá? Então, duas pessoas com a mesma alocação macro, na verdade, podem ter perfis de risco ali, a carteira com riscos diferentes, porque uma de repente escolheu ativos mais arriscados que outras, tá? Uma escolheu uma estratégia um pouco mais arriscada que outra, envolvendo alguns tipos de ativos diferentes, tá? E eu vou te explicar isso melhor usando o conceito da escadinha do risco. Dentro da renda fixa que não oscila, a gente tem uma escadinha de risco, tá? E vai ficar mais ou menos assim. O primeiro degrau é o Tesouro Selic, que é o mais seguro. O segundo degrau seriam CDBs, LCIs, LCAs, que são mais arriscados um pouco, mas têm a garantia da FGC, geralmente. E o terceiro degrau, que seria o mais arriscado, seriam as debêntures, que são mais arriscadas, principalmente por não ter garantia do FGC. Lembra sempre disso. E aí, essas são as principais opções da renda fixa, tá? Não são todas, eu deixei só essas para a gente simplificar. Agora, quanto ter em cada uma dessas opções, tá? Isso depende de cada um e do quanto você quer ter de rentabilidade. Quanto maior o risco, maior rentabilidade. Isso é um princípio muito importante. E outra coisa que também influencia a rentabilidade é a liquidez. É o prazo de vencimento do seu título, tá? Títulos com prazos mais longos tendem a render mais. Então a sugestão padrão seria você ter mais quantidade no Tesouro Selic e em CDBs de liquidez diária, que são mais seguros, tá? Uma parte menor em CDBs, LCIs e LCAs com vencimento mais longo e também de bancos menores, para você buscar uma rentabilidade maior, e uma porção menor ainda em debêntures, que são os mais arriscados. Lembrando que você não precisa ter tudo isso, tá? Você pode inclusive simplificar a sua carteira, ter um ou dois investimentos, e você pode investir também só naquilo que te deixa mais confortável. E aí na parte da renda fixa que varia, a gente tem principalmente duas opções, que são o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. E aí você pode investir de formas diferentes. Você pode simplificar, de repente pegando o Tesouro Pré-fixado mais longo, o Tesouro IPCA mais longo e tendo só esses dois, ou ter só um dos dois também não tem problema, você pode simplificar. Ou você pode também usar aquela ideia da escadinha, tá? Como a gente falou, quanto maior o prazo, mais arriscado é, tá? Porque você está emprestando dinheiro ao governo nesse caso. Então você deixar o seu dinheiro com o governo durante 5 anos é um risco, deixar por 30 anos é um risco maior. Então, quanto mais longo prazo, mais arriscado. E aí, usando a escadinha, você teria mais dinheiro, mais investimento naquelas opções com prazo de vencimento menor, tá? Menos dinheiro naquelas opções com prazo intermediário e menos dinheiro ainda naquelas opções com prazo de vencimento maior, são o IPCA e o pré-fixado mais longo. Mas também isso varia bastante, tá? Não tem certo ou errado, depende de como você se sente confortável com essa alocação no tesouro. E por fim, temos a renda variável, onde os principais investimentos, na minha visão, são fundos imobiliários e ações, que vão formar o grosso da sua carteira, mas também tem aqueles investimentos mais alternativos, tá? Como ouro, criptomoedas e também investimentos no exterior. E aí, quanto ter em fundos imobiliários e quanto ter em ações? Isso depende de alguns fatores, tá? Por exemplo, primeiro, você se identifica mais com qual classe de ativos, ações ou fundos imobiliários? Algumas pessoas têm uma preferência maior, tá? Segundo, você está mais perto ou mais longe da sua fase de usufruir dos seus investimentos, a sua fase de viver de renda. Se você estiver mais perto, os FIs podem ser mais, de repente, interessantes porque ele tem rendimentos mais estáveis. Se você estiver ainda faltando muito para isso, talvez as ações sejam mais interessantes porque tem um potencial maior de aumentar o seu patrimônio, tá? Mas isso é uma recomendação padrão, não é que você tem que seguir isso aí. Como eu falei, você tem que também estar mais confortável e se identificar mais com uma classe ou outra. E principalmente, terceiro, você aguenta a oscilação das ações, porque muita gente opta por ficar só nos fundos imobiliários e nem ter ações, porque está muito mais confortável, é muito mais estável aquilo ali. São perguntas que só você vai responder, tá? Não tem certo ou errado. Você pode, inclusive, mudar de opinião depois. Você pode mudar a proporção entre ações e fundos imobiliários depois. Mas o ideal é que, uma vez que você definiu a sua alocação baseada no seu perfil de investidor, você fixe essa alocação. Você coloca numa planilha, percentual X e Y, e deixa isso aí fixo, tá? Para que com o tempo você vai recalibrando, você vai rebalanceando a sua carteira de investimentos, isso é muito importante, você vai rebalanceando, aportando sempre naqueles ativos cujo percentual ficou mais para trás, tá? Isso é comprar na baixa, é aquele que ficou mais para trás. E aí sobre os investimentos alternativos que eu falei, como ouro, criptomoedas, investimentos no exterior, talvez quando você esteja começando você nem deveria tê-los, tá?
Porque quando a gente começa, a gente vê tanto vídeo no YouTube, e aí muita gente falando sobre tudo, e parece que a gente tem que ter tudo, tá? Mas isso não é verdade. Na verdade, talvez seja até o contrário. Se você tiver todos eles, a sua carteira pode ficar muito complexa e isso te atrapalhar na hora de investir, você ficar um pouco perdido. Já se você simplificar a sua carteira, talvez seja mais fácil para todo mês você aportar, você não precisar se preocupar muito com seus investimentos e viver a sua vida, fazer mais dinheiro para aportar mais, tá? Sem falar que cada investimento ele tem uma função, ele tem uma lógica dentro da sua carteira. E quando você sai colocando tudo, porque você viu as pessoas falando, você transforma a sua carteira de investimentos num saco de investimentos, tá? Tipo no supermercado, está com um saco e vai jogando tudo ali sem saber muito bem por quê. E aí depois quando chega em casa vai fazer receita, viu que tem mais de uma coisa, está faltando outra, tá? Então cada investimento tem uma função. A renda fixa que não varia, por exemplo, ela serve como a âncora da sua carteira. Quando a parte da sua carteira que varia despencar, numa crise, por exemplo, como teve em 2020, da pandemia, a renda fixa que não varia vai ser o que vai segurar a sua carteira, vai ser o que vai segurar o seu psicológico. E a parte da renda fixa que varia, como Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado, a gente viu que ela tem uma correlação alta com a Bolsa de Valores. Ou seja, Bolsa e Tesouro Pré-fixado e IPCA, eles se movem muito próximos, tá? Então você também tem que considerar isso na hora de colocar os dois na sua carteira de investimentos. Algumas pessoas, como eu, optam por não ter Tesouro Pré-fixado e não ter Tesouro IPCA, por já ter fundos imobiliários e ações, tá? É uma decisão pessoal, não quer dizer que tem que ser assim. Isso depende de cada um. Já os investimentos alternativos, tá? O ponto positivo deles é que eles tendem a ser descorrelacionados com a renda fixa, com os fundos imobiliários e também com as ações, tá? No sentido de, quando as ações e fundos imobiliários, por exemplo, se movem numa direção, de repente o ouro pode ir numa outra direção, as criptomoedas numa outra direção, os investimentos no exterior atrelados ao dólar numa outra direção, tá? O lado bom disso é que quando uma parte da sua carteira cai e outra sobe, você está equilibrando a sua rentabilidade e também você pode fazer algo interessante, que é vender aquilo que subiu mais para comprar aquilo que caiu mais, tá? Você vender na alta para comprar na baixa. E de novo, esses investimentos são opcionais, tá? Se você está começando agora, talvez você não deveria tê-los para simplificar a sua vida. Já se você quer muito ter esse investimento, você deve ter uma quantidade menor, principalmente de ouro e criptomoedas. Criptos por ser mais arriscado, tá? E o ouro, por no longo prazo, ele não tem uma rentabilidade tão boa quanto as ações. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu vou fazer um vídeo melhor só sobre isso aí, para mostrar para as pessoas que o ouro talvez não seja tudo isso que vendem dele, tá? Então, o vídeo de hoje era mais para você ter essa visão geral sobre como montar uma carteira, sobre a dinâmica de cada um desses ativos, e talvez você queira um vídeo um pouco mais pontual, com percentuais X, Y, tá? Com mais exemplos, tá? Se você quiser, deixa nos comentários que eu posso fazer no futuro um vídeo, de repente, dando 5 opções de carteira de investimentos, com percentuais exatos para investidores mais conservadores, arrojados, e aí comentar melhor isso aí, mas tratar de forma mais específica. Então, espero que você tenha gostado, curte o vídeo se ainda não curtiu, compartilha com aquele amigo seu que está querendo também montar uma carteira e está perdido nesse monte de informação. Abraço, até o próximo vídeo e bons investimentos. Valeu!